Pronto, estamos aí. Aqui então estamos iniciando, já perdi a conta da aula. Aula 1, uniforme, 2, move, 3, vetor, 4, lançamento, 5, composição de movimento. Nós estamos na aula 6, é isso, né? Vige Maria. Estamos acabando de cinemática. O que é? Estamos acabando de cinemática já, velho. Esse é o último assunto de cinemática. Acabou a cinemática. Próximo assunto já é lei de Newton. Beleza? Então, olha como as coisas vão andando, né? Da cinemática vetorial, a gente fala do terceiro tipo de caso, né? A gente está falando de cinemática vetorial já desde a aula 4. O que eu chamo de cinemática vetorial? Qualquer cinemática que precise usar vetor. Ou seja, movimentos que não são retilíneos ou movimentos em duas dimensões. Estive falando disso já há um tempo, né? Movimento circular cai? Sim. O Enem teve uma época que adorava. Todo ano você podia ter certeza que ia aparecer uma questão de movimento circular. Aí deu uma sumida. Aí de vez em quando aparece. Tá? Nos outros vestibulares, mesma coisa. Frequência bastante, cai bastante. Vestibulares da Unesp adoram. Então, se você vai prestar Unesp, FAMERP, FAMEMA, faculdades que vão fazer vestibulares pela VUNESP, pode estudar que vai cair, tá bom? A gente estuda movimentos circulares em dois momentos. Aqui e depois. Aqui, cinemática. Depois, dinâmica. Só que essa primeira aula de movimento circular, nós vamos fazer uma aula de dinâmica. Nós vamos dar um spoiler das leis de Newton. Porque senão eu não entendo algumas coisas que vão acontecer aqui. Tá? Então, na verdade, esta primeira parte do assunto, movimento circular, ela vai tentar explicar o movimento. É isso que nós vamos fazer hoje, nessa aula. Tá? Depois, na segunda parte, aí eu vou falar de equação horária, fazer situações, enfim, tá bom? Então aqui é um assunto para dois momentos, não tem como se fazer em uma coisa só, tá? Bom, vamos lá, os tópicos, né? Como que vai ser o esquema? É isso aqui, ó. Hoje, nessa aula, nós vamos fazer isso aqui, ó. Natureza do movimento. O resto, se der tempo eu falo de período e frequência, porque período e frequência é bem tranquilo. Não tem nada de tão complicado, tá? Senão eu deixo para a próxima aula, a gente fala disso na próxima aula. Então vamos falar um pouquinho da natureza do movimento, né? Quando a gente fala natureza do movimento, gente, do que nós estamos falando? Por que o movimento é circular? Afinal de contas, por que o movimento é circular? É sobre isso, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma figura de um corpo, então essa bolotinha branca, ela está descrevendo uma trajetória circular, tá bom? Ou seja, ela está fazendo uma curva. A trajetória dela é um arco de circunferência, certo? Vamos imaginar que ela esteja numa posição inicial aqui e aqui uma posição final. Para cada posição, eu posso desenhar a velocidade da partícula, tá bem? Então, eu vou desenhar aqui a velocidade inicial, que é um vetor. Portanto, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido, tá bom? Aí, na posição final, a partícula tem uma outra velocidade. Tudo bem? Beleza. O que a gente aprendeu lá atrás? Que para a velocidade variar, é preciso que haja uma aceleração, certo? Então aqui nós vamos ter que fazer uma coisa muito diferente. Nós vamos ter que começar a enxergar
que, como é que eu posso dizer? A aceleração, ela pode mudar 3 coisas na velocidade. A aceleração pode mudar o módulo, que é o valor da velocidade. Então, por exemplo, o corpo pode estar ficando mais rápido. O corpo pode estar ficando mais devagar. A ideia de rápido e devagar tem a ver com o módulo da velocidade. Mas a aceleração também pode alterar o quê? A direção do vetor. Olha para os 2 vetores, gente. Eles não são iguais. A direção mudou. Então, para explicar movimento circular, a gente vai ter que dizer que existem 2 acelerações. São componentes da aceleração, tá? Então vamos escrever isso aqui, ó. A aceleração possui 2 componentes. A gente não vai desenhar muito por enquanto, se bem que eu acho que eu até desenho um pouquinho aqui. 2 componentes. Tá, a primeira componente, ela se chama aceleração tangencial. O que essa aceleração faz? Ela altera o valor da velocidade. Tá? Essa aceleração é aquela que a gente chamava lá atrás de aceleração escalar. Aceleração escalar. Como é que eu calculo ela? ΔV por ΔT. Certo? Se o corpo tem mudança de velocidade, ele tem aceleração tangencial. Essa aceleração é que a gente está acostumado com ela. Tá. Só que existe uma outra aceleração, que é a aceleração que faz o corpo virar. Para o corpo virar, a velocidade tem que mudar. Ela tem que mudar. Então, essa segunda aceleração, ela se chama aceleração centrípeta. Centrípeta. O que ela faz? Ela altera a direção da velocidade, fazendo com que o corpo faça uma curva. Então, ela altera a direção da velocidade. Essa aceleração, gente, eu também consigo calcular ela, tá? Eu consigo calcular. A aceleração centrípeta, CP, ela depende da velocidade do corpo dividido pelo raio da trajetória. Raio. Então, dependendo do corpo, se ele vai fazer uma trajetória muito fechada, muito aberta, uma curva muito fechada, uma curva muito aberta, a aceleração para ele fazer essa curva tem que ser diferente. Tá? Quando a gente for discutir movimento circular, a gente vai falar muito sobre isso. Vai dar um monte de exemplo. Né? Então, por que fazer uma curva em alta velocidade é perigoso?
Por que que o carro tende a escorregar quando a curva está em alta velocidade? Por que que quando uma curva é muito fechada, você tem que fazer a curva mais devagar? Qual que é a física que explica isso? Tá? A gente vai deixar essa discussão um pouquinho mais para frente. O que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: para que o movimento seja circular, tem que ter aceleração centrípeta. Se essa aceleração não existir, o movimento não é circular. Não tem como. Geralmente, quem é que causa uma aceleração num corpo? É uma força. Então, por exemplo, quando você analisa uma trajetória de um planeta ao redor do Sol, quem é que dá a aceleração centrípeta para o planeta ficar girando? É a força gravitacional do Sol. Quando você analisa a órbita da Lua em relação à Terra, o que você está analisando? O movimento circular. Quem é que dá a aceleração centrípeta para a Lua ficar girando? É a força gravitacional da Terra. Tá bom? Então, a aceleração, gente, quem que dá a aceleração para um corpo? É sempre uma força. Então, quando a gente precisar achar a aceleração centrípeta, nós vamos ter que procurar uma força centrípeta, que pode ser a gravidade, pode ser, por exemplo, quando um carro faz uma curva, a força centrípeta é o atrito. É o atrito. Quando um elétron está girando em torno de um núcleo, de um átomo, a força centrípeta é a atração elétrica. Tá bom? Beleza? Ah, Danilo, e a aceleração tangencial? Gente, a aceleração tangencial, ela não é importante para o movimento circular. Ela não é imprescindível. Por quê? Porque a aceleração tangencial só vai fazer o corpo correr mais ou correr menos. Então, pode existir movimento circular sem tangencial? Sim. Sim. O movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, você não tem aceleração tangencial, mas tem a centrípeta. Tudo bem? Eu gostaria de fazer com vocês uma tabela de movimentos, para a gente olhar para isso de uma forma um pouco mais crítica. Se vocês quiserem tirar print aqui, podem tirar. Vamos lá. Ó. Tipos de movimentos. O negócio é o seguinte, na cinemática, que a gente estuda para o cursinho, para o vestibular, a gente trabalha com 4 movimentos básicos. Movimentos retilíneos e movimentos circulares. O movimento retilíneo, ele pode ser uniforme ou uniformemente variado. O movimento circular, ele pode ser uniforme ou ele pode ser uniformemente variado. Tá bem? Agora eu vou colocar aqui, ó, aceleração. Opa. Perdão. Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Tá bom? Gente, se o movimento é retilíneo, ele não tem aceleração centrípeta. Não existe nenhuma aceleração que faça ele fazer curva. Não tem. No movimento uniforme, ele também não muda o valor da velocidade. Então, ele também não tem tangencial. Mas ele tem
tangencial no move. Tá? Esses são os movimentos retilíneos, capítulo 1 e 2. O que a gente está entrando aqui são nos circulares. Os circulares, gente, todos têm centrípeta. O circular uniforme não tem tangencial. E o circular uniformemente variado tem tangencial também. Então, assim, né? Em termos de complexidade, qual é o movimento mais simples que existe? Uniforme, retilíneo. Porque não tem nenhuma aceleração. Em termos de complexidade, o movimento uniformemente variado, circular, é o que mais tem aceleração. Só que quase nunca cai, ó. Só que quase nunca cai. Só no ITA, nos vestibulares militares. O vestibular ama os três. O movimento circular uniforme, que é o que a gente vai estudar basicamente, tá? E os retilíneos. Tudo bem? Perguntas até aqui, gente. Podem tirar print. Per favore. Aqui, ó. Vamos ler juntos. Movimento circular uniforme ocorre quando a intensidade, ó, quando ele fala intensidade, gente, ele está falando do módulo. O módulo da velocidade é constante. Rodas gigantes, hélices em movimento. São exemplos. Com exceção dos instantes iniciais e finais em que a intensidade da velocidade se altera. Olha o que ele fala aqui, ó. A aceleração centrípeta diferente de zero. A aceleração tangencial igual a zero. Tá bom? Esse é o movimento que a gente vai estudar, gente. É o de amarelinho aqui. Esse aqui que eu falei para vocês que quase nunca cai. A gente nem vai falar sobre ele. Movimento circular variado. Ele tem aceleração centrípeta e ele tem aceleração tangencial. Tá? Por que a gente não estuda tanto esses? Por uma razão de dia a dia. As coisas, os movimentos circulares que a gente presencia no dia a dia são o quê? Ventiladores, hélices, relógios, coisas que eventualmente giram, né? E geralmente essas coisas que giram, elas giram com a mesma velocidade. Então é muito mais fácil para um vestibular trazer exemplos de movimentos circulares uniformes do que movimentos circulares uniformemente variados, tá bem? É só por causa disso, viu, gente? E graças a Deus, tá? É mais fácil estudar movimento uniforme, tá? Beleza? Fechou, então? Isso aqui é a natureza do movimento. Podem tirar print dessa tela se quiserem. Como a gente tem mais tempinhos, vamos definir algumas outras coisas aqui para deixar adiantado para a aula que vem, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos definir período e frequência. Ai! Tá? Quando a gente começou a estudar cinemática, na primeira aula do curso, não sei se vocês lembram que a primeira parte da aula eu fiquei definindo várias coisas. Trajetória, posição. O que a gente tem que fazer aqui é mais ou menos a mesma coisa. Como eu vou fazer um estudo de movimento circular, tem algumas definições que são novas. E aqui está a definição mais importante, período e frequência. Essas duas definições têm a ver com tempo. Porque o que acontece, gente? O movimento circular, em geral, ele é periódico. O que significa dizer que o movimento é periódico? A cada intervalo de tempo, ele está na mesma posição. Concorda? A cada intervalo de tempo, ele está na mesma posição.
Se o movimento for circular uniforme, eu posso dizer que ele estará na mesma posição, no mesmo intervalo de tempo. Então, eu posso definir para o movimento circular o que é o período. O período, ele é o tempo necessário para o movimento completar um ciclo. Ou, se quiser, uma volta. Tá bem? No movimento circular uniforme, gente, esse tempo é sempre o mesmo. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol? 365 dias. Quanto tempo demora para a Lua dar uma volta em torno da Terra? 28 dias. Quanto tempo demora para um relógio, o ponteiro das horas, dar uma volta completa no relógio? 12 horas. Então, é sobre isso, tá? Isso é o período. O período nas fórmulas, então, vamos colocar aqui período, né? Ó. É representado pela letra maiúscula, T, porque depois a gente vai colocar isso em fórmulas. Frequência. Frequência. A frequência, gente, vai me dizer quantas voltas o corpo dá por segundo. São coisas um pouco diferentes. Período. Quanto tempo ele demora para dar uma volta? Frequência. Quantas voltas ele dá por segundo? Então, a frequência é o número de voltas por segundo. Forma que você tem de calcular a frequência, deixa eu colocar aqui frequência, né? Uma forma que você tem de calcular a frequência é pensar o seguinte. Você pega o número de voltas e divide pelo intervalo de tempo. Tá? Qual seria a unidade desse número, né, gente? Volta por segundo. Ciclo por segundo. Volta por segundo. Estranho, né? Volta por segundo. Na verdade, a unidade, gente, é por segundo. A unidade é por segundo. Segundo a menos 1. Vou mostrar exemplo, tá? Quer ver uma situação? Exemplo. Se um corpo dá 10 voltas num tempo de 2 segundos, ele dá 5 voltas por segundo. Concorda? Então a frequência vai ser 5 por segundo. Bizarro, né? 5 por segundo. Agora, a física, gente, tem essa mania de colocar nome de gente em unidade. Ampere, Newton, Pascal, Coulomb, Joule, Tesla, Ohm. Que mais, velho? E tem a unidade de frequência. Esse segundo a menos 1 foi batizado pela física de Hertz.
Hertz. Então a gente fala assim, né? A gente não vai falar que a frequência é 5 por segundo. Fica idiota falar isso, né? 5 por segundo. Você fala 5 Hz. Escreve assim, ó. 5 Hz. Tá bem? Tranquilo até aqui? Ô, gente, sabe uma coisa curiosa sobre a frequência? A frequência e o período são coisas diferentes, mas um tem relação com o outro. Quer ver? Vou colocar aqui uma observação, bem no círculo. Como é que eu calculo a frequência? Frequência não é número de voltas por tempo? Tá bom. Pergunta. Se o N for igual a 1, se o N for igual a 1, ou seja, se o corpo der uma volta, qual é o tempo que ele gasta para fazer isso? Hã? Vamos ver quem está acordado. Qual é o tempo que o corpo gasta para dar uma volta? Esse tempo tem nome, na verdade, né? Tem nome. O tempo que ele gasta para dar uma volta se chama período. Não é? Então veja, para calcular a frequência, eu posso usar essa formulinha aqui, ó. Mas olha que coisa curiosa. Se eu substituir na fórmula n igual a 1, isto quer dizer, se o corpo der uma volta, o tempo que ele vai fazer isso se chama período. Essa relação ela é muito conhecida na física. Que relação, Danilo? Que a frequência é, na verdade, o inverso do período. Guarda essa frase. Para resolver movimento circular, ela é super útil. A frequência é o inverso do período. Por exemplo, se a frequência é 5 Hz, o período é 1 sobre 5. Ou seja, 0,2 segundos. Quer dizer, se ele dá 5 voltas por segundo, isso significa 5 Hz. Se ele dá 5 voltas por segundo, quer dizer que ele gasta 0,2 segundos para dar uma volta. Faz sentido, não faz? Ó, se ele gasta 0,2 para dar uma volta, quantas voltas ele dá em 1 segundo? É a frequência. Então é muito estranho, porque os dois conceitos, eles são diferentes, e um é o oposto do outro. Você só percebe isso quando você olha para a matemática. Que frequência e período são o inverso. Então, uma coisa muito curiosa, né? Se a frequência é o inverso do período, significa dizer que toda vez que você multiplicar a frequência pelo período, o resultado dá 1. O resultado dá 1. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Perguntas, gente. Acho que tá na hora de ir para casa. Como eu falava ano passado. Chama o Uber. Chama o Uber. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, gente. Agora sério.